Começou a gravar. Vamos lá, gente. Quando você estuda cinemática, que é estudo de movimento, que é a parte da mecânica, é a parte mais equacionada. Você não estuda o que faz uma coisa acontecer, o que faz esse pilô acelerar para descer, que é a força que atua. Força não é assunto de cinemática. Cinemática tem 4 grandezas: posição, tempo, velocidade e aceleração. E você interage essas 4 grandezas para poder descobri-las através dos dados de movimento. E quanto tempo você gasta para poder chegar até ali? Com que velocidade você chega até aqui? Isso é cinemática. Sem se preocupar com o que fez você acelerar, o que fez você frear, sabe? Com as coisas que são as causas do movimento. Essas causas vêm depois, vêm na estática e na dinâmica. Na cinemática, você estuda descrevendo 4 grandezas: posição, tempo, velocidade e aceleração. Repara, quais são as coisas que você tem que lembrar rapidinho de cinemática? Sabe que a gente não tem esse tempo todo, mas só para fazer uma geral do cinema. Tá? Você tem que lembrar que a velocidade média de um movimento é a razão entre o ΔF, que é a variação de posição, os metros que você percorre, pelo ΔT, que é o tempo ligado a esse deslocamento. Unidade padrão disso aqui, metro por segundo. Isso aqui é velocidade média. Uma primeira informação sobre a taxa de variação da posição nesse movimento. Uma primeira informação sobre a rapidez com que você está mudando de posição. Tá? Uma coisa importante é que muitas vezes ela aparece em quilômetro por hora, que é uma unidade importante, mas que não é a padrão internacional. A padrão é metro por segundo. Você deve lembrar que para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide o número que for dado em 3,6. E por quê? Um quilômetro são 1.000 metros. Você tem que multiplicar por 1.000. Uma hora são 3.600 segundos, 60 vezes 60. Ora, quem multiplica por 1.000 e divide por 3.600, acaba dividindo por 3,6. Certinho? Então, te lembrando dessas coisas. O que mais você tem que lembrar? Lembrar que um dos 2 movimentos mais importantes é o famoso movimento uniforme. Quando você realiza movimento uniforme, você está andando num ritmo constante, numa taxa de variação que não muda. A sua distância a cada segundo é a mesma, sempre. O deslocamento a cada intervalo de tempo não vai mudar. Ou seja, esse movimento tem uma velocidade que se mantém escalarmente constante, numericamente constante. Isso é um movimento uniforme. Ora, como essa velocidade não muda, ela também pode ser calculada, tá, pelo valor médio. Por um simples motivo. Quando você tem várias velocidades, existe um valor médio. Mas se você anda sempre com a mesma velocidade, ela é a média. Por exemplo, você anda o tempo todo com 2 metros por segundo. Se for calcular uma velocidade média, vai ter que dar 2. Você só andou com ela. Então, isso aqui vale para a velocidade média de uma velocidade que se mantenha o quê? Constante. Isso de uma forma mais geral. O movimento uniforme. Muito bem. Esse aqui é um
dos dois movimentos importantes da tua prova. Aqui, movimento uniforme. Tá? Você entende? Pronto. Continuando. O outro movimento importante, tá? A velocidade muda. Muda. Aumenta, diminui, acelera, freia. Não é uniforme. Só que nesse outro movimento, o jeito de variar a velocidade é especial. Tá? O que é isso? Nesse outro movimento, você muda a velocidade de maneira uniforme. A taxa de variação é fixa. Ou seja, o número de metros por segundo que você aumenta ou que você diminui é sempre o mesmo. É como se você fosse pisando no pedal do acelerador, mas de uma forma linear. De uma forma que o teu aumento de velocidade ou a tua diminuição é sempre a mesma. Esse movimento em que o V não mais se mantém constante, não é uniforme, mas também não é qualquer coisa, não é qualquer movimento, ele muda a velocidade de maneira linear, de maneira homogênea. É o famoso movimento uniformemente variado. Nesse movimento, você não tem velocidades constantes. Ela pode aumentar ou pode diminuir. Mas não aumenta ou diminui de qualquer maneira. Aumenta com uma taxa constante. Por exemplo, quer ver? A gravidade da Terra na superfície é capaz de dar para os corpos, como caem, ou retirar para o sólido uma taxa de velocidade constante. O que é isso? Ela acelera ou freia, acelera descendo, freia subindo, de uma forma uniforme. Sempre com algo em torno, a gente considera algo em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. Só uma coisinha. O que é metro por segundo ao quadrado? Isso é metro por segundo em cada segundo. Olha aqui, ó. Olha a matemática. Metro por segundo. Isso é metro por segundo ao quadrado. O que quer dizer isso? Que em cada segundo, descendo, você ganha 10 metros por segundo. Não é anda 10 metros, você ganha 10 metros por segundo. Ou subindo, perde a mesma taxa. Que é um movimento uniformemente variado. O V não vai se manter constante mais. Mas o que ele sobe ou o que ele desce é sempre uma taxa que se mantém o quê? Constante. Por exemplo, quando um corpo cai sem atritos, a cada segundo ele pode ganhar 10 metros por segundo da gravidade da Terra. Então, ele vai ganhando velocidade de 10 em 10 quando ele desce. Se ele descer 2 segundos, ele ganha 20 metros por segundo. Se descer 3 segundos. Fica o negócio. Joguei o corpo para cima. Com 30 metros por segundo. 30. Mas joguei para cima, assim, ó, verticalmente. A gravidade está tirando velocidade. Quando ela está tirando? Está tirando 10 em cada o quê? Segundo. Joguei com 30. Aí te pergunta, quanto tempo ele sobe? Ora, se ele perde de 10 em 10, para perder 30 vai levar 3 segundos. Se eu jogar com 40, 4 segundos. 25, 2,5. Ele perde de 10 em 10 subindo, ou ganha de 10 em 10 descendo. O V varia, mas não é caso da mãe Joana, varia de forma homogênea, de forma uniforme. Varia linearmente. Tá? Muito bem. Nesse movimento, você tem as famosas 3 fórmulas. Eu não costumo ensinar assim, mas, na realidade, nesse momento, a gente não tem mais como empurrar com a barriga isso aqui. Tem que fazer o mais rápido que pode. Olha só, ele tem 3 fórmulas
que são aplicáveis quando a velocidade varia, mas varia de forma uniforme. Essas três aqui. A gente vai usar um bocado hoje. Repara, essas três formulinhas que você tem que fazer, você tem que guardar. Isso não tem jeito. Vamos ser sinceros. Tá? Você não vai deduzir na hora. Você não está dando aula de física, está usando a física para passar o seu vestibular. Não vai deduzir. Se você não deduzir e não souber como é que elas são, não tem como resolver a questão. Então, tem que dar um jeito de guardar o famoso V igual a V0 mais AT. Delta S igual a V0T. V0 é V inicial, tá? Delta S igual a V0T mais um mente AT2. A de aceleração, desse tempo do movimento. E a famosa equação de Torricelli, que é V final ao quadrado, é igual a V0, V inicial ao quadrado, mais 2A delta S. Crianças, o que tem que fazer com isso? Olhar os dados do problema, ver como é que essas fórmulas se encaixam, colocar os dados nelas e tirar delas o que é pedido. Não tem outra saída. Tá? Isso aqui está movimento com V variável. Isso aqui está movimento com V constante. Uma coisa não bate com a outra. Por exemplo, você pode aplicar V igual a delta S ou delta T naquele movimento? Não pode, o V não se mantém constante. Você não vai calcular a força de média. Mas, para calcular o V no instante, o tempo, aqui, só se for velocidade e o quê? Constante. Ah, tem uma fórmula S igual a S0 mais VT. É a mesma coisa que essa. É a mesma coisa. Tá? Fora isso, o que mais você pode usar se você quiser testar? Você pode usar esse sujeito aqui, ó, o gráfico. Velocidade e tempo. Um gráfico em que você mostra o que acontece com a velocidade do movimento em cada instante. Tá? Nesse gráfico, vamos colocar ele acelerando. Olha aqui, ó. Ele chegou até uma velocidade V final, partindo de um V inicial, o que foi zero? Gastando um certo tempo para isso. O que tem nesse gráfico de interessante? O que tem aqui de legal? Primeiro, aqui existe a variação da velocidade ao longo do tempo. Aqui está o ΔV, aqui está o ΔT, que é de quanto mudou a velocidade do tempo. E se você dividir essas duas coisas, você encontra a aceleração do movimento. Última coisa, essa área, e, por exemplo, aqui um triângulo, área de triângulo, quase das alturas sobre 2, essa área representa sempre o deslocamento do ΔS do movimento. Se você tivesse tempo para treinar bastante aquele gráfico, ele diminuiria muito os seus problemas de cinemática, porque você costuma poder usá-lo sem ter que se preocupar com aquelas fórmulas. E você sabe que as pessoas ficam tentando decorar as coisas, né? Vovó ainda tem, essas piadinhas que fazem em física, sempre tem um gosto duvidoso. Na maioria das vezes,
em nível assim de Lapa de Madrugada, é um negócio horroroso. Tá? Tá? Eu não vou nem ficar falando de Sofia tarada, com dois em cima, dois embaixo. Todo mundo já ouviu falar disso. Tá? E tal. Repara, como é que você faz para guardar essas formas? O jeito que tem é exercitar. Quanto mais você usar, mais ela está na tua cabeça. Daqui a pouco ela faz parte da tua corrente sanguínea, ela corre nas veias, ela está no plasma. Mas você precisa fazer exercício. Há quantos? Não pode ser 3 ou 4. Tem que ser 30 ou 40. Pelo menos. Aí você guarda. Física e matemática não tem segredo. Tem que exercitar. Se você exercita, você cria a base necessária para matar os problemas que aparecem, porque eles se repetem, eles têm mais ou menos o mesmo estilo. E você, quando pega o jeito, não esquece mais. Mas não se pega o jeito fazendo meia dúzia. Se pega o jeito fazendo 50. Aí você pega o jeito. Que é a única maneira. Isso para a física e para a matemática não tem outra forma. Tem que fazer muito. E aí, conforme você vai fazendo, vai tirando sua dúvida, tu vai visualizando a coisa, como é que funciona, e aí começa a funcionar. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos devagar matar essa folhinha, tá? Com mais questões de cinemática diferentes para você e do Enem. Tá? Eu já fiz escolha de cinemática para a UERJ, já fiz escolha de cinemática para o Enem. Tá? Estou fazendo outra, por quê? Porque, na realidade, é um assunto que você pode contar com ele, vai estar lá. Você não sabe se vai cair uma questão de calor, de troca térmica, de termodinâmica, mas sabe que vai cair uma de cinemática. Sabe que vai cair uma de Leis de Newton. Sabe que vai cair uma de circuito. Tá? Ou seja, assuntos que estão sempre lá. Esse, tu pode contar com ele. Então, vamos devagar, pegar mais meia dúzia de questões, todas elas do Enem. Uma vez, eu não sei se vocês assistiram a aula que eu fiz, só sobre essas coisas assim de... Tá? Aqui tem até uma questão dela, talvez, acho que uma, sobre carro sendo multado, tá? Passando no sinal vermelho, não sei o quê, que o Enem costuma cobrar bastante. Fiz uma folha, sei lá, com as 10 ou 12 questões só sobre isso. Aquilo era cinemática. Tá? Hoje, eu escolhi outras, porque dá para escolher bastante, tem muitas lá. Então, vamos tentar, e qualquer coisa, nós não somos tantos assim. Tá? Então, você estiver enrolado, pode botar a pergunta aí, ou pode falar comigo, Ricardo, não sei o quê. Eu vou te escutar, eu vou tentar te escutar pelo menos. E aí, tentar tirar a sua dúvida, tá legal? Tudo bem? Então, interage, tá? Se você precisar. Tudo bem? Então, vamos lá, Lúcia. Você tem as questões de hoje, não tem? Tem, está no grupo, está no grupo. Está no grupo, né, Daniel? Tá. Estava querendo ver como é que está o tempo aí de delay entre o que eu pergunto e eles respondem. Tá? Não, no Google Meet é bem rápido, professor, fica tranquilo. É né? automático, praticamente. Claro. Se eu posso passar por cima das dúvidas deles, eu não quero passar por cima, não. Vamos lá, então. Eu vou, peraí um instantinho, mas é o seguinte. Sai da frente para você, se você quiser apresentar isso aqui à vontade, porque eu vou apagar esse troço para a gente poder usar. E você vai lembrando comigo dessas formulinhas, essas coisinhas aí, tá? Quando você esquecer, a gente dá um jeito de te lembrar. Está printado. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Para poder fazer as questões. Professor, fala.
Se der tempo, depois de eu fazer as questões, você poderia explicar um pouco sobre os freios ABS, que eles também costumam cair muito no Enem, e eu tenho muita dúvida em relação a eles. Olha só, a grande explicação, a Letícia falando comigo lá, Isso, Letícia. a grande explicação sobre os freios ABS, ela não é de cinemática. Porque o freio ABS, para começar, ele é uma desaceleração, né? Ele é um ABS contra o movimento. Qualquer freio é isso. O ABS, ele não freia de uma vez. Ele vai retirando a velocidade em partes. Entendeu? Assim, ao invés de forçar, trancar as rodas, você arrastar um carro através do atrito para fazer o colete frear, e quem te freia não é o freio, né? Olha só, Letícia, o freio, ele freia a roda. Quem freia o carro é o seguinte, você parou a roda, ela está no chão, tá? E aí tem um atrito no chão, e esse atrito que vai tirando a tua velocidade. Repara, se você meter o pé no freio e a pista tiver uma grande mancha de óleo, não vai adiantar nada, porque não tem esse atrito é pequeno, você vai deslizar de qualquer maneira. Então, quem te freia é o atrito. O que acontece? No freio mais comum, você tranca a roda e o carro vai se arrastando pelo atrito até parar. O que tem lá seus problemas. Primeiro que você não garante que todos os pneus estão do mesmo jeito. Porque imagina o seguinte, você trancou os pneus. Aí tem um pneu que está, suponha, mais desgastado do que o outro. Tem menos atrito do que o outro. Aí tem um lado parando mais, o outro lado parando menos. A tendência do carro vai ser girar. Concorda, Letícia? Sim, sim. Então, tudo isso é perigoso no freio comum. O freio ABS melhorou um pouquinho essa brincadeira, porque ele vai tirando os pedaços. Ele tira uma parte, solta, tira a outra parte, solta. E com isso, você acaba tendo vamos dizer, um frear mais... Deixa eu procurar a palavra. Primeiro, uma coisa que vai ter mais segurança, porque não vai forçar demais essa passagem. E, junto com isso, para o próprio carro, para as pessoas do carro, a coisa fica mais, como é que eu vou dizer assim, mais light, porque ela não é forçada de uma vez, ela vai sendo forçada aos pedaços. Tá? Essa frenagem, que é a desaceleração, ela é uniforme? Entenda, não necessariamente. Aqui nos problemas, para você poder fazer, tá? Eles consideram uma frenagem uniforme. Consideram um movimento uniformemente variado, retardado, mas uniformemente. Por quê? Porque se não for, Letícia, você não tem equação para fazer. Você precisa de um nível matemático maior. Entendi. Você estuda movimento uniforme, uniformemente variado, porque para você poder, que é primeiro grau e segundo grau, vamos fazer assim? Por quê? Porque para você fazer um outro tipo de frenagem ou um outro tipo de aceleração, o nível das equações transcende o segundo grau, transcende o T2, vai para T3, para T4, ou para uma frenagem em seno e em cosseno. E isso tudo, matematicamente, é muito pesado para o ensino médio hoje no Brasil. Então, o que acontece? Acaba dizendo assim, o carro fez um freio, uma frenagem e tal, e foi linear, foi uniformemente retardado, uma variação uniforme na velocidade. Na prática, dificilmente isso é assim. Mas se não for assim, você não consegue calcular, porque você só tem base em física para fazer movimento uniforme e uniformemente variado. Outro tipo de movimento que você não tem equação, você não tem matemática, você não tem derivada, você não tem condição de utilizar. Então, eles vão dizer para você,
que a frenagem é uniforme. Na prática, ela não é. Mas, para poder encaixar na prática que você sabe, o programa fala desse jeito. É que nem assim, está andando numa superfície livre de atrito. Onde é que tem isso? Onde é que tem um lugar livre de atrito? Mas se você tem que trabalhar com atrito, o atrito não for muito, muito bem comportado, você não consegue calcular nada. Tá? Então, para colocar as coisas dentro daquilo que você é capaz de entender, às vezes fazem uns acoplamentos. Tá bom, Letícia? Sim, então dá para calcular a frenagem do freio ABS se a aceleração for uniformemente variada com essas fórmulas aí. Teoricamente, se disser isso, sim. Só que tu sabe que está errado, né? Sim, na prática não é bem assim, mas na prática questão não é assim. eles vão falar. Eles vão falar. Tá? E você Ok. pode crer. Se quiser que você calcule um ΔS, uma velocidade, tá? Em ensino médio, como você está, eles vão ter que colocar em movimento uniformemente o quê? Aliás, se não colocar, você não sabe fazer. Tá bom? Ok. Ok. Vamos lá. Então, vamos te mostrar essa coisa. Agora, eles às vezes fazem questões, né, Letícia, em que você não vai calcular, mas vai analisar. Mas para analisar, a gente dizer também como é que funciona, senão não dá. Você não é obrigado não está fazendo o Enem, saber como é que funciona um ABS, como é que funciona uma aceleração, tá? Uma desaceleração, um paraquedas. Você não é obrigado a saber certas coisas aí. Então, eles têm que, pelo menos, te orientar se não for assim. E cálculo, tu não tem como fazer. Tá? A não ser que seja M1 ou MV. Né? Então, vamos lá. Olha uma primeira questão clássica, e é do Enem. Um motorista fez uma viagem de 100 quilômetros, partindo de A para B. Então, para fazer a questão de física, tá? Arruma a historinha que estão fazendo para você. Olha aqui, ó. Vai ter uma viagem de A para B. E esse percurso todo, esse ΔS inteiro, de A para B, ele vale 100 quilômetros. Começamos. Tá? Está ali o início da brincadeira. Muito bem. Nos primeiros 30 quilômetros, a velocidade média do motorista foi de 90 quilômetros por hora. Vamos pegar os primeiros 30 quilômetros. E a velocidade média foi de 90 quilômetros por hora. Ora, para pensar, tu está diante de uma relação em que fala que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Olha ali, ó. Naquela primeira parte, ele te deu um ΔS e te deu uma velocidade média. Quer dizer que é possível calcular o tempo dessa parte. É só colocar ali. Então, o tempo da primeira parte foi dado de maneira indireta. Qualquer coisa me pergunta. Continuando. No segundo trecho, de 40 quilômetros, aqui, 40 quilômetros de ΔS. Tá? V médio foi de 80 quilômetros por hora. Então, deixa eu arrumar espaço aqui. Nesse primeiro trecho, V médio, 90 quilômetros por hora. No segundo trecho, V médio, 80 quilômetros por hora. Ora, nos dois trechos, nós somos capazes de calcular o tempo gasto.
tanto no primeiro trecho quanto no segundo. Muito bem. Está faltando 40 mais, está faltando 30 metros. Muito bem. Suponha que a viagem foi realizada em 1h30. A viagem toda foi realizada em 1h30. 1h30. Muito bem. Mede do motorista em quilômetro por hora, não quer em metro por segundo, quer em quilômetro por hora. No último trecho da viagem, ou seja, o que está acontecendo aqui? Ele está querendo a velocidade média nesse último trecho. Nesse trecho que você sabe que tem 30 quilômetros. Por que ele tem 30 quilômetros? Porque o total é 100. Ele quer o V médio aqui. Eu já tenho o delta o quê? S. Falta o tempo daquele pedaço. Daquele pedaço. Tá? Para poder fazer o V médio daquele pedaço. Ora, ele deu o tempo total. Ele disse que era 1h30. Tá? 1h30. Tempo total. 1h30. Por favor, não é 1,3, é 1,5. 30 minutos é meia hora. Meia hora, 1h mais meia. Tá? Cuidado, tem gente que bota 1,3 ali e erra tudo. Tá? Vamos lá. Nesse primeiro trecho, que é um tempo T1 gasto ali? Gente, o tempo é o delta S sobre VM. Concordamos? Delta Q é para cá, VM para cá. O delta S ali foi de 30 quilômetros e o VM de 90 quilômetros por hora. Vai dar 1/3 da hora. Se te ajudar, 1/3 da hora vai dar 20 minutos, certo? De repente é melhor para você. Agora tem 30 minutos, 1/3, 20 minutos. Mas está ali. Gastou 1/3 da hora no primeiro trecho. No segundo trecho, que é o tempo. Delta S sobre V também. Delta S. Tá? Acompanha. 40 quilômetros. Velocidade, 80. 4/8. 1/2. Meia hora. Ora, se gastou 1h30 na viagem inteira. Na primeira parte, gastou 1/3 da hora. Na segunda parte, metade da hora. Quanto foi o tempo que fez dessa parte final? Por que eu quero esse tempo? Porque ele pediu o VM aqui, só aqui. Então, é delta S ou delta T? Gente, cuidado para não errar a conta. Vamos lá. A viagem inteira, tá? Por exemplo, quanto ele já gastou? Quanto ele já gastou de tempo? Quanto ele já gastou com T1 mais T2? T1 mais T2. Vai com calma. 1/2 mais 1/3. Tá? Fazendo as contas. Aqui, ó, MMC 6. Aqui dá 3. Aqui dá 2. Ou seja, ele já gastou 5/6 da hora. Algum problema até aqui? Só que o gasto total foi de 1h30. Certo, gente? Como é que é 1h30? Certo. Hã? Como é que é? Deixa eu tirar uma coisa da frente aqui, peraí. 1h30 é 9/6, né? Então, isso eu vou te dizer. Acompanha. Usando esse denominador, tá?
1h30 dá 9/6 da hora. Vê se você concorda comigo. 9/6, 1,5. Se você fizer assim, ó, para poder usar o mesmo denominador, quem é o famoso T3? O tempo da terceira parte. Ora, o tempo total foi 9/6 da hora. Ele já gastou 5/6. Portanto, 9/6 menos 5/6, repete o 6, 9 menos 5, 4. 4/6. Dá para simplificar? 2/3 da hora. Esse é o tempo gasto na terceira parte. E 2/3 mais meio mais 1/3 vai dar 1h30. Aí, cara, para mim isso é meio difícil, não sei o quê. Ó, quer ver? 1h30. Tá? São 90 minutos, certo? Certo. São 90 Verdade. minutos. 90 minutos. Aqui, ó, gastou 20. Aqui, meia hora. 30 minutos mais 20 minutos, 50 minutos. 50 minutos ele gastou. Certo? Como ele tem, o tempo total foi 1h30, 1h30 são 90 minutos, né? 60 mais 30. 90 é o tempo total. Aqui ele gastou 30 mais 20, 50. Faltou 40 minutos. E 40 minutos? 40. 40 em 60. 2/3 da hora. O que falta? Ele pediu a velocidade média aqui, no último terço. Então, vamos fechar o problema. Quem é essa velocidade média? Eu vou chamar de asterisco. Pronto. No terceiro pedaço. Bom, ΔS, 30. Em quilômetros. Tempo, 2/3. Senhoras e senhores, esse 3 passa para zero multiplicando, ou seja, você multiplica por 3 meios, né? Vai ficar 3 vezes 30, 90 sobre 2. Olha a resposta. 45 quilômetros por hora. 45 quilômetros por hora. Letra A. Isso aí é para te mostrar o seguinte. Enem. Ah, não tem conta. Não tem não. Tá aí, ó. Alguma dúvida? Joga essa questão no Google que você vai ver de que ano ela é, que ela é do Enem. Olha aí. Tem conta, tem física normalmente, tá? E você dividiu um ΔS em 3 partes. Pegou o tempo da primeira e o tempo da segunda. Como você tinha o tempo total, subtraiu do tempo da primeira e da segunda, pegou o tempo do último trecho. Quem tem a distância e o tempo, calcula o que ele pediu, que é a velocidade média no último trecho. ΔS do último trecho sobre o tempo do último trecho. Fala para mim, tudo bem, não? Tudo bem. Beleza. Quem quiser, tira um printzinho aí. Deixa eu pegar uma aguinha para mim. Peraí.
Pronto. Eu fico pensando, quando eu faço uma questão dessa, é que o Enem tem 90, né, gente? Pô, meu Deus do céu. Se você tiver aquele monte de texto para ler, 90 questões que tem que fazer essas continhas. O troço não consegue ser fácil. Porque depois de mais 50, assim, você está pedindo arrego, você não está mais querendo saber de nada. Quer te dar o seu nome e você tem dúvidas. Porque não é possível. O melhor lugar para estar quando você termina uma prova dessa é num hospital tomando soro na veia. Porque 90, ainda tem um dia que tem 90 mais a redação. É muita coisa. Você tem que treinar a tua paciência, tá? Treinar a tua atenção, a tendência que você tem, ou de perder a paciência, ou de errar alguma coisa por desatenção, é muito grande. Por quê? Porque é uma batalha. 90 dessas, por mais que elas não sejam tão difíceis assim, elas vão se tornando difíceis. Por quê? Porque você vai cansando. Pô. Você não é de ferro. Tá? Então, vamos lá. Vou apagar essa aqui. E olha só, não adianta virar dizer assim, mas o Enem não é bem assim. É assim. É. E é só você pegar lá a prova para ver. Eu já vi questão no Enem que foi assim, baseada em modelo limita. Claro que não é a prova inteira, mas uma, duas questões que tenham, se você bobear, você perde tanto tempo ali, que você perde a prova naquela questão. Se isso acontecer com você, tá? Não é por falta de aviso. Pegou um negócio muito maluco, muito cheio de bebida para lá e para cá, você vai depois. E se não der tempo, não deu. Tá? Você gastou seu tempo melhor em coisas que você podia acertar mais tranquilamente, e não num troço que vai fazer você rodar para lá, rodar para cá, e de repente vai te dar um resultado ruim. Tá? Pensa nisso. Vamos lá. Vamos outra. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos, isso é sinal de trânsito, né? Os 4 semáforos de uma avenida. Indicados. A prova feita para São Paulo. Né? Semáforo é coisa de paulista. Você acompanha. Indicados nas letras O, A, B e C. Então, ali estão os 4 sinais de trânsito, semáforo. Ele quer sincronizar de alguma maneira, né? Os semáforos são separados por distâncias de 500 metros entre eles, cada um. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, isso aqui na hora você perde a paciência, né? De ler. Um veículo que está inicialmente parado, vamos lá, no semáforo, tipicamente parte com uma aceleração constante. Olha aí, Letícia. Na prática, dificilmente você consegue pegar o seu carro e fazer uma aceleração o quê? Constante. Mas se a questão não for assim, a gente não consegue fazer. Então, você partiu de O com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Isso aqui deveria estar melhor. O Enem tem mania de escrever assim, metro
por segundo ao quadrado. É V vezes S menos 2. Gente, isso é a mesma coisa que metro sobre S quadrado. Por exemplo, quilômetro por hora. Quilômetro vezes hora menos 1. Desce com hora. E por aí vai. Eles têm essa maneira de escrever as unidades. Tá? Você acostuma com ela. Muito bem. Então, volta para mim. Ele está dizendo que você parte de O, até o V inicial é 0, tá? Com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir 72 quilômetros por hora. Tu notou que ele fez saladas de unidade? Que ele misturou metro segundo com quilômetro e hora? Não pode. Vai dar errado. Então faz um negócio de cara, para não embolar você. Tira esses 72 quilômetros por hora daí. Logo, divide esse troço por 3,6, que vai dar 20 metros por segundo. Portanto, onde está 72 quilômetros por hora, é 20 metros por segundo. Então, vou até ler assim. O veículo está inicialmente parado no semáforo O. Tipicamente parte com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Ganha 1 metro por segundo em cada segundo. Até atingir 20 metros por segundo. Então, ele começou com V igual a 0, foi atingir 20. A partir daí, prossegue com velocidade constante. Então, ele vai manter os 20. Tá? Vai andar o tempo todo a 20 metros por segundo. Muito bem. Vamos lá. Você deve ajustar os semáforos A, B e C, que vem depois lá, de modo que eles mudem para a cor verde, tá? Quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los. Então, 100 metros antes de cada ponto daquele, o semáforo tem que virar para verde. Se você estiver a 100 metros. Para que não tenha que reduzir velocidade, o que ele quer é que você vai andando, está chegando perto do sinal, você está a 100 metros, ele bate bem, então você vai pisar no freio, não precisa diminuir. Pode manter a velocidade constante. Se o sinal abrir a cada instante desse em que o carro estiver a 100 metros dele. Muito bem. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, lá na frente, no primeiro, tá? Os semáforos A, B e C devem abrir. Não com calma. Primeiro, vamos fazer aqui esse desenho. Para ver o seguinte. A primeira situação é diferente das outras duas. Porque a primeira situação ele vai acelerando. Depois, tá? É que ele tem que manter a velocidade o quê? Constante. Tá? Ele diz aqui, ó. Cadê? Ele anda até atingir a velocidade de 20 metros por segundo, tá? Acelerando, e a partir daí mantém esses 20 constantes. Tá? Muito bem. Aqui, de O para A, tem 500 metros. Mas o sinal tem que abrir quando o cara está a 100 metros de A. Está aqui. Olha só. A 100 metros. Isso quer dizer que esse carro vai andar
400 metros até o final abrir. A 100 metros já. Ele tem que andar 400 metros. Eu preciso do tempo que ele vai gastar. E eu vou até fazer um gráfico para você entender direitinho qual é o movimento. Olha aqui, ó. É algo assim. Ele sai do vento a zero, acelera uniformemente, não sei qual é o tempo que ele gasta, vai até a velocidade de quanto? 20 metros por segundo, e a partir daí mantém esse 20 constante. Esse é o gráfico que mostra o que ele está fazendo. E, na realidade, nesse tempo ali que eu quero calcular esse tempo para poder saber o primeiro tempo que ele vai gastar até aquela posição que o sinal vai abrir. Ele vai andar, vai ter uma área, vai andar 400 metros. Muito bem. Eu vou deixar esse gráfico aqui, porque eu vou usar ele daqui a pouco para fazer essa coisa de maneira mais fácil. Muito bem. Começa comigo no seguinte. A aceleração inicial é de 1 metro por segundo ao quadrado. Ele chegou até a velocidade, entendeu? Ele chegou até o V de 20. Ora, se ele ganha de 1 em 1, para chegar até o V de 20, ele gastou 20 segundos. Agora, para quem não quer raciocinar física, diz assim, que forma que você vai usar? Poxa vida, você ganha de 1 em 1, tem que ganhar 20. Mas tudo bem. E qual você vai usar? V igual a V0 mais AT. Por que isso? Porque eu quero dar um tempo, tem o V inicial, tem o V final e tem a aceleração. Repara, o carro vai acelerar até 20 metros por segundo, o V inicial dele é 0, a aceleração é 1 e eu quero tempo. Ou seja, o tempo que ele gastou ali foi de 20 segundos. Senhoras e senhores, eu acho fazer esse tipo de coisa uma coisa horrorosa, sabe? É tipo guardar os neurônios no lixo enquanto você vai fazer aquela conta. Porque se ele ganha de 1 em 1, tem que ganhar 20, vai levar 20 segundos. Né? Que distância que ele percorreu até aí? Vamos pensar. Ele tem que andar os primeiros 400 metros. Quando ele já andou, só enquanto acelerou. Eu prefiro de um delta S. E de um delta S, no movimento uniformemente o quê? Variado. Repara, eu tenho duas maneiras. Eu posso usar o ΔS igual a V0T mais um meio de AT2, tá? Ou posso usar do Eichel, que é V final ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Por exemplo, vamos usar do Eichel, tá? Para calcular quanto ele andou até esse instante aqui. Tá? Vou botar a fórmula. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Quanto o carro andou enquanto ele acelerou, enquanto ele foi aumentando a velocidade? Vai substituir. O V final é 20 ao quadrado. A gente vê 0 mais 0. 0 ao quadrado vai dar 0. Mais 2 vezes A, que é 1. 1, a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, vezes o ΔS desse primeiro espaço, que foi o que ele estava acelerando. Ora, vai ficar 2
ΔS igual a 400, ΔS igual a 200 metros. Calma agora. O que a gente está vendo aqui? Que enquanto o carro acelerou, foi pisando no acelerador durante 20 segundos até chegar lá, tá? Nos 20 metros por segundo, ele andou 200 metros. Mas ele não está na hora ainda de abrir o sinal. Porque o sinal tem que ser aberto, tá? Tem que ser aberto quando ele estiver a 100 metros dele. Gente, como ele já andou quanto? 200. Falta andar mais 200. Ele acelerou, acelerando, andou 200. Tem que andar mais 200, mantendo o V o quê? Constante. Então, se mantendo o V constante, a gente muda a fórmula. Passa o ΔS para o ΔT. Fala para mim. Ele vai manter 20 metros por segundo de velocidade. Tem que andar mais 200, tem que andar 400, então tem que andar mais 200. Tá? E eu quero saber quem é esse tempo aqui. ΔT'. Ora, o ΔT', tá? É de quanto? 20 sobre 2. 10 segundos. Resultado. No primeiro trecho, para ele andar os 400 metros, ele andou 200 metros acelerando. Mais 200 metros mantendo o V constante. Tempo aqui, 20 segundos. Tempo aqui, 10 segundos. Então, para abrir o primeiro sinal, o sinal de A, foram necessários 30 segundos. 20 acelerando e 10 mantendo o V constante. Agora, o final é mais fácil. Se você olhar para as opções, me parece que já fechamos a brincadeira. Vamos ver. Tá? Muito bem. Está tudo certo? E para o Enem tem que ter essa malandragem mesmo, né? Achou o primeiro, tem certeza, já vai logo. Vamos lá, olha só. Agora, o cara tem que andar até 100 metros antes de ver. Mas ele está a 100 metros antes de A. Ele tem que andar uns 500 metros. Vê se você concorda. Aqui abriu o primeiro sinal. Ele está andando, passou pelo sinal, foi embora. Tem que abrir o segundo sinal quando ele tiver a 100 metros de B. Então, o B aqui, a 100 metros. Ele está a 100 metros aqui, mais 400, tem que andar 500. Qual vai ser o tempo da segunda parte? Na segunda parte, ele vai andar com velocidade constante. Então, é o VM igual a ΔS sobre ΔT. Já que a velocidade vai se manter no quê? Constante. Então, na segunda parte, velocidade, 20. ΔS, 500. ΔT eu quero. Ou seja, são mais 25 segundos. Se ele tinha gasto 30, mais 25 segundos, ele está em 55, o que já matou aí, já morreu há muito tempo. Tá? Tudo bem? Agora, repara, o terceiro não precisa nem fazer. O terceiro, ele tem que chegar a 100 metros de C, tem que andar mais 500. Mais 500. Com a mesma velocidade, mais 25 metros, 25 segundos, ou seja, 55 mais 25, 80. Gente, 30
55,80, letra B de dado. Deixa eu olhar um negócio aqui que eu acho. Eu não tinha feito a questão. Eu não sei se eu me lembrei do gabarito certo, se eu botei aqui atrás. Tá certo, tá certo. Tá certo? Tá. Tá certinho, gabarito. Porque eu não tenho paciência de fazer isso, né? De fazer isso antes. Tá? Aí, eu me lembro mais ou menos o que é, coloca. Às vezes dá problema, mas repara. Crianças, chatinho, né? Porque a primeira parte tinha aceleração. Nas duas outras, não, mas na primeira parte tinha aceleração. Tá? Então, deu trabalho a primeira parte. Né? Tem uma coisa que eu não te mostrei. E foi isso aqui. Olha só. Esse gráfico mostrou para você o comportamento dele no primeiro trecho. Esse T aqui tinha que dar 30 segundos. Só que eu tinha que fazer 3 fórmulas para chegar lá. Dá uma olhadinha. Eu vou chamar isso aqui de P. Tá? P. E você sabe, eu falei para você, que essa área é o ΔS. E o ΔS era 400 metros. Que a gente tinha que andar até ficar a 100 do final. Ali, aquela figura é um trapézio. Se você quiser, você pode separar e fazer um triângulo mais um retângulo. Se você fizer um trapézio, olha para mim, ó. Olha o gráfico. A área, que é 400, é a do trapézio, base maior, T, mais base menor, T menos 20. É esse pedaço aqui? T menos 20? Que multiplica a altura, que é 20, sobre 2. A do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Dá só uma olhada. 20 sobre 2, 10. 10 com 400. 40 vai ficar 40 igual a 2T menos 20. Esse 20 vem para cá como mais 20. 2T igual a 60. T igual a 30. E uma linha. Sem usar as fórmulas. Aí, cara, eu não sei fazer área de trapézio, não me lembro de área de trapézio. Vê lá, tu não pode dar muita distância para essas coisas, não. Mas tudo bem. Você não me lembrava da área do trapézio. Mas se lembra da área do triângulo e do retângulo. Se você não lembra de área de triângulo e de retângulo, pelo amor de Deus, né? Você está querendo o quê? Então, acompanha. Esse 400 é o triângulo mais o retângulo. O triângulo é base vezes a altura sobre 2. 20 vezes 20 sobre 2. Ou seja, 200. Esse é o triângulo. Se o triângulo é 200, falta 200 no retângulo. Falta 200. Base vezes a altura. Vamos chamar isso aqui de, sei lá, o que vai chamar de T menos 20. Vamos chamar de T asterisco, pronto. Base vezes a altura. Olha lá. O T asterisco deu 10. 20 mais 10, 30. Ninguém ensina para você assim. Que dá trabalho.
Porque tem que entender a física. Não, é mais fácil falar da fórmula e você que se vire fazendo fórmula. Tá? É triste dizer isso para você. Mas, se você soubesse utilizar aquele gráfico, não tinha problema nenhum. Não tinha esse bando de conta. Uma área igual a 400 e acabou. O que tu acha? Legal, gráfico. Eu gosto do gráfico, não adianta. O gráfico faz tudo sozinho. E tem que fazer forma. Inclusive, nesse caso, eu botei o gráfico com todos os sinais juntos. Um dos semáforos assim, entendeu? Mais para frente. Fui fazendo um por um, botei os espaços ali, né? Aí você vai mantendo o V constante e vai ser área só de retângulo, só de retângulo, só de retângulo. Chega uma hora que ele tem que andar 500 metros em 20 metros por segundo. Aí ele vai somando 25 toda hora. Começa com 30, soma 25. Exatamente. Agora, assim, ainda mais para a turma de medicina. Eu não vou pegar questão para você ridícula, porque eu tenho que respeitar o QI dos meus doutores. Tá? Repara, existe, Ricardo, questão que dá o delta F, delta T e pega a velocidade. Tá bom, até existe. Mas essa, você é obrigado a acertar. Você não pode errar uma coisa dessa. Essa é que você pode errar. É aqui que você vai definir sua vaga. Então, você precisa discutir no nível que você precisa ter para poder matar e chegar à tua vaga. E para chegar à tua vaga, você tem que chegar fazendo as questões boas da prova. Tá? Questão mais fácil, você tem que fazer. Você não pode errar a questão fácil. Para a questão fácil que você erra, você dá um grande passo para trás da sua vaga. Não pode, né? Tem que acertar essas também, porque a tua opção é a mais difícil de todas. Tá? Então, olha só. No primeiro, tinha uma parte do movimento que era uniformemente variado, certo, Letícia? Depois ele ficou uniforme o tempo todo. Tá? Então, é uniforme para o final todo e uniformemente variado só naquela parte que ele o quê? Acelerou. Tá? Tudo bem? E aí, gente, como é que tá? Tudo certo. Tudo certo. Agora, repara, não estou fazendo questão para entregar de bandeja, não, porque tá? A gente tem que chegar. Esse gráfico, se você tivesse tempo para ele, eu vou te contar. Ninguém ia ficar preocupado com as fórmulas. Ainda tem um detalhe importante. Tá? Como as fórmulas fazem parte do gráfico, se eu tivesse tempo aqui, eu deduzia essas 3 fórmulas de MV através do gráfico e eu levo 10 minutos para fazer isso. Mas eu não tenho esse tempo para você. O que acontece? Na realidade, quando você usa o gráfico, você está treinando as fórmulas por tabela. Né? Mas vamos lá. Eu já vi que, para variar, não vai dar tempo de fazer a folha toda. Não tem problema, não. Qualquer coisa, a gente tira a tua dúvida. Gente, anota aí. 96643 7556. Tem o WhatsApp, é o meu telefone. Tá? Se a gente não conseguir acabar as questões hoje, que não vai conseguir. Tá? Se você tiver com dúvida de alguma coisa, entre em contato. Manda a tua dúvida. Diz o que você quer, que eu mando a solução para você, eu discuto. Eu não quero mandar a solução antes, porque você vai tentar fazer. Tá? Agora, à vontade. O máximo que... 21. O máximo que pode acontecer, para não te responder na hora exatamente, ou porque eu estou dando aula, ou porque tem
tem uma fila, sempre tem uma fila. Tá? Eu disse assim, você entrou na fila, você vai ser atendido. Mas tem gente pra cacete bancando. Agora menos, né? Porque agora só falta dos meus alunos normais aí, só falta o pessoal do IME e do ITA. Tá? Fez aquela prova maluca lá daqueles caras. Esse último domingo foi a prova do ITA. Tá? Porque já passou a AFA, já passou a Escola Naval, já passou a EFON, já passou. Tá? Não deve ter mais um aluno normal nessa altura do campeonato, né, professor? Só tem maluco. Só tem maluco. Eles são. Daniel, eles são sensacionais, é impressionante. Tá? É verdade. E provavelmente, tá? A gente teve lá com o Elite o primeiro lugar da AFA, o primeiro lugar da Naval do Rio, o terceiro do Brasil. Olha que maravilha, tá? Parabéns. O primeiro lugar da EFON, geral, Brasil. E pode ser que a gente tenha o primeiro lugar do IME e do ITA. Tá? Que maravilha. Então, por exemplo, esse garoto, o Arthur Viana, tá? Não é possível. É assim, quando ele ia nascer, para aparecer, botou a mão na cabeça e disse assim, você vai ser, desculpe o termo, você vai ser foda. O cara é uma loucura. O cara é uma loucura. Meu Deus do céu, é impressionante como o cara é bom, rapaz. Que bom, cara. Que bom. E é assim... Que bom ele ter encontrado vocês. Hã? E que bom ele ter encontrado vocês, professores. Não, ele está no Elite desde a quinta série. Olha que maravilha. Tá? Então, o que acontece? É assim, a gente trabalhar... É mais fácil trabalhar com esses caras, claro, né? Porque você... A dúvida é lá em cima. Questão normal não tem dúvida. Tá? Mas, de qualquer maneira, você vê o seguinte, que alguns realmente não tem o que dizer. O cara nasceu com um dom, né? Ele tem um dom diferente. Mas tem também um monte de gente, assim que nem a gente normal, tá? Que supera, né? Consegue porque persevera, porque tem organização mental, sabe? Tem lá a sua hora de estudar cada matéria e obedece fielmente, então não sei o quê, aí chega, né? Não é o tempo todo, não é só isso que acontece. Mas também tem os caras que, pô, é difícil de segurar com a mão. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Questão 3. Deixa eu ver que questão é essa. 3, tá? Os acidentes de trânsito são causados, geralmente, por excesso de velocidade. Em zonas urbanas do Brasil, o limite de velocidade normalmente é de 60 km por hora. Varia, mas tem bastante. Uma alternativa para diminuir o número de acidentes seria reduzir esse limite de velocidade. Considera uma pista seca, em bom estado. Olha só, alguma coisa me diz na notícia que vai ser freio e freio uniforme. Vamos lá. É freio mesmo. Considera uma pista seca em bom estado, onde um carro é capaz de frear com uma aceleração contra o movimento, frear com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Perder 5 metros por segundo em cada o quê? Segundo. Tá? Muito bem. Ele quer que o limite se reduza de 60 para 50. E a desaceleração vai ser a mesma. Vai ser o mesmo atrito lá que vai frear. Só que ele quer que o V máximo, ao invés de 60, seja de 50 km por hora. Eu estou vendo que isso aqui em metro por segundo vai ser um saco de fazer as contas. Mas o que a gente pode fazer? Eles gostam disso. Então, se diminuir as condições de velocidade máxima,
A distância necessária para a frenagem, desde o limite até a parada completa do veículo, será reduzida de um valor mais próximo de. Esse mais próximo de é porque as contas vão ficar ruins e você vai ter que aproximar. Saco. Daniel, me ajuda aí. Vamos lá. Olha o que ele perguntou. Ele quer, até a parada completa, tá? A distância será reduzida de um valor, ou seja, tem que calcular quanto era a distância de frenagem para 60 quilômetros do quê? Por hora. Calcular quanto é para o quê? 50 e ver de quanto reduziu essa distância. Tá? Não tem outro jeito. Então, olha só. Velocidade, aceleração, distância. A melhor fórmula para isso é corrente aérea. Mas acompanha. Esses Vs não podem ficar em quilômetro por hora. Porque a tua desaceleração está em 5 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos começar com o seguinte. A primeira velocidade era 70 quilômetros por hora. Dividindo isso por 3,6, fazendo como um normal faria. Quanto é que dá mais ou menos isso? Aproxima para mim. 16,67. Tá. Ele já está 16,6666, é isso? É isso. Olha, eu vou aproximar até menos. Vou botar 16,7, tá? Metros por segundo. Essa é a velocidade em metros por segundo. Eu quero saber quanto ela gasta para parar. As fórmulas. Velocidade inicial eu tenho, final eu tenho, porque final é zero. Para parar? Aceleração eu tenho. Me falta o ΔS. Gente, está meio na cara. Das 3 equações, a boa é essa aqui, ó. V final ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Eu vou calcular o ΔS. É frear. Não te esquece. Se eu vou usar um V positivo, eu vou usar um A negativo para poder ser contra, para poder frear. Tá? Então é assim, ó. V final, 0. E vai parar. No final, ao quadrado dá 0. V inicial, 16,7 ao quadrado, menos 2A. O A é 5? Isso. 10 ΔS. Então, essa parte da conta é boa. Vai ficar 10 ΔS igual a 16,7 ao quadrado. Vê para mim. 278,89. Tá? Também estou com uma maquininha aqui, 16,7 vezes 16,7. E nada, a prova pode fazer isso? Não. Tá? É uma tristeza? É. Vai fazer o quê? 278,89. Eu vou aproximar. Vou botar 279. Estou aproximando para cima. Tá? Então, o ΔS normal daria, divide por 10. 27,9 metros. Dividir por 10, pô, tem uma casa. Gente, o carro a 60 por hora para parar com esse freio, ele anda quase 30 metros, 27,9. Agora, propõe-se que a velocidade passaria a ser 50 km por hora. Então, peraí. 50 km por hora. Vamos
tirar o quilômetro por hora, passar na metro por segundo, isso vai fazer salário de unidade. Então, 50 quilômetros por hora. Divide por 3,6, que dá... 13,9. Arredondando. Vou deixar o 13,9. Eu arredondei para 14, professor. Podia? Parabéns. É isso aí. 14 metros por segundo. A gente pode crer, quando ele diz que é aproximado, não vai dar chabu. É só você... Era 13,9, vou aproximar para 20. Aí não dá, né? Aí, mas para 14, tranquilinho. Então, se o velho ficou 14, vamos ver quanto é que ele vai levar para parar. Pegar a equação de Torricelli de novo. V final, que é 0 ao quadrado, é igual a 14 ao quadrado menos 10 ΔS. Porque essa aceleração continua sendo em 5 vezes 2 menos 10. Aí vai dar 10 ΔS igual a 14 ao quadrado. Quando é 14 dá 196, né? Isso. 196. Isso quer dizer que o ΔS em linha, o ΔS para outra velocidade, deu algo em torno de 19,6. Senhoras e senhores, é só subtrair. Subtrair, a gente encontrou quanto subtraindo? 8,3. Encontrou quanto? 8, o quê? 8,3. Me diz, qual é a única coisa a marcar ali no que ele deu? 9. 9 metros. Aí eu te pergunto, dava para fazer tranquilo aqui, por exemplo, ao invés de colocar 16,7, colocar 17? Dava, eu acho que dava. Por quê? Porque a diferença é muito grande. 1 é muito pouco, 15 é muito, é demais. Tá? Então, é tranquilo, não fica com medo de aproximar, não. Só não exagera, mas não fica com medo, não. Tá? Tudo bem? Então, fizemos mais uma. Tá? Olha, eu vou forçar a barrinha aqui, ó, e vou fazer essa 4. Essa 4 é uma questão boa. Tá? Essa 4 é uma questão boa. Essa 4 eu acho que não pode passar 100. Quê? Essa 4 não pode passar 100, né? Essa 4 é boa. Eu lembro dessa questão. É assim, agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou da lavoura, a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea do local onde você vai fazer a sua agricultura, a sua lavoura e tal. É a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado. Tá? Muito bem. Na fase de aquisição, é importante determinar um nível de sobreposição entre as fotografias. Sobreposição é a fotografia, ela vem até aqui. A outra, ao invés de começar daqui, começa antes e tem uma sobreposição. Uma parte que faz parte das duas fotografias. Aí vai para a outra. Um pedaço faz parte das duas. É a sobreposição. Muito bem. A figura ilustra uma sequência de imagens que é coletada por um vante desse. E como são formadas as sobreposições frontais. Você entende o que ele está falando? Olha só. Isso aqui, a gente fazendo aqui com calma, na boa, a gente tem uma impressão. Mas lá na hora, a história é outra. Você lendo isso aí cansado, você não vê o que ele está querendo dizer de jeito nenhum. Tá? A menos que você esteja bem, esteja tranquilo, para poder visualizar. Mas olha só o que ele está falando. Ó.
tem um terreno que ele vai fotografar. Aí, essa seria uma primeira fotografia. Ele falou que esse ângulo aqui é 45 graus. Né? E que o último também vai ser. Esses extremos são todos isósceles. 45, 45, 90 lá em cima e por aí vai. Aí, a outra fotografia extrapola aqui, ó, esse pedaço. Fica um pedaço comum, as duas. E a outra fotografia, a mesma coisa. Que eu chamo de sobreposição. Olha ali, ó. E todos os ângulos aqui são 45 lá embaixo e 90 lá em cima. Que dá a sobreposição. Vamos lá. O operador recebe a encomenda na qual as imagens devem ter 20% de sobreposição. Ou seja, isso aqui é uma distância da foto. Esse pedaço é 20%. Isso aqui é X, é 20% de X. O outro também. Tá? Cada sobreposição daquela é 20% da base. Muito bem. Para analisar a aquisição das imagens, selecione uma altitude de 1.000 metros. Ou seja, isso aqui tem uma altitude de 1.000 metros. E todas elas têm a mesma altitude de 1.000 metros. E por aí vai. Vamos lá, gente, vamos lá. Tá? Muito bem. A abertura da fotografia lá em cima é de 90 graus. A gente já sabia disso. Porque 45, 45 na base, o outro ângulo tem que ser 90 para se formar 180, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. Olha aqui, ó. 90, que não está muito bom aqui, mas 90, 45, 45. Tá? Tudo bem? Então vamos nessa. A pergunta é: com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas se a velocidade do vante é de 50 metros por segundo? Ou seja, o avião que está andando aqui, ó, está andando a 50 metros por segundo. Olha, posso dizer um negócio? Isso aqui não é absolutamente simples. Tá? Mas pensa comigo, é V constante. É V igual a ΔS sobre ΔT. Ele quer saber, nem me lembro o que ele quer saber. O tempo, aqui, ó, entre cada foto. Ele quer saber o tempo. Você tem a velocidade. Tem que ter o ΔS. Se você tiver o ΔS, você bota ali e tira o tempo. Deixa eu te mostrar rapidinho, porque já vai. Daqui a pouco cortam aí a gente. Mas olha só. Essa altura vale 1.000. Esse ângulo
vale 45? Esse ângulo vale 90? Então, esse ângulo vale 45? Olha esse triângulo. Olha esse triângulo. Retângulo. 45, 45. Isósceles. Se isso aqui vale 1000, isso aqui vale 1000 também. Porque esses dois lados têm que ser iguais para o triângulo isósceles. Certo, gente? Dá para ver? Ou então, usa o que ele falou. Aqui é 45 graus. Tangente 45 é igual a 1. E a cateto oposto do cateto adjacente. Se a tangente é igual a 1 e a cateto oposto do cateto adjacente, os dois são iguais. Então, esse braço vale 1000. Olha para mim. Me diz, se isso tudo aqui vale 1000, desculpa, se esse pedaço aqui vale 1000, ó, esse aqui, ó. Vamos colocar mais de cá. Se esse pedaço vale 1000, a base inteira vale 2000. Deixa eu fazer um triângulo grande. Ó. A base inteira vale 2000. 1000 mais 1000. E aquela parte de corte ali é 20% de 2000. Certo, gente? Não foi isso que ele disse? Deixa eu olhar aqui. É isso, 20% de 2.400 metros. Então, 20% de 2000, isso aqui vale 400. Certo? Nota. Esse pedaço vale 400 e esse pedaço aqui vale 1.600. Para dar 2000 ali embaixo. Ó. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Quem é, no caso aqui, esse pedaço que eu estou querendo? Dá para você ver? Sim. Olha aqui, ó. Esse pedacinho aqui é 2.000 menos 400. Esse pedacinho aqui 600. é 600. Uhum. Porque aqui tem 1000. Aqui tem 400 e 600. 600 mais 400 mais 600. Não é isso? É isso. 600 mais 400 mais 600. Ou seja... Professor. Fala. Por que eu tenho que excluir 400 de 2000? Como é que é? Por exemplo, eu só considerei que pegou metade de um triângulo e a metade do outro. Aí eu somei e deu 2000, mas aí só tirou 400. Por quê? Porque, olha bem, esse pedaço não é igual a esse. Tem que tirar um pedaço daqui. Você está vendo? Ele começa no meio de um triângulo e termina no meio do outro. Sim. Né? Aqui tem 1000. Lembra? Sim, sim. Aqui tem 1000. Mas não tem 2000 aqui, porque tem um pedaço que é comum aos dois. Ah, então tem que descontar o que é comum aos dois. Tem que descontar os 400. Ah, entendi. Então vai dar o quê? 2.000 menos 400, 1.600. É.
Mas não é entregue de bandeja, não, Letícia, não é entregue de bandeja, pelo amor de Deus, não é. Aí, a física em si não tem nenhuma culpa. Olha aqui, ó, a física é aqui, ó, velocidade 50, distância 1.000 e o quê? 600, e eu quero o tempo. Ó, o tempo vai ser 160 sobre 5. 32, é isso? 32 segundos? É isso. Na realidade, a física é só aquele pedaço. O resto é interpretação de texto mais geometria. Na realidade, matemática. Concorda? Mas não vê na prova de matemática, não vê na prova de física. Tá? Eu só vou mostrar o seguinte. Quando nós encontramos esse 1.000, ficou assim, ó. Esse pedaço aqui é 1.000, esse pedaço aqui é 1.000. Tá? Mas eu quero esse aqui, que é igual a isso tudo. Aqui é 1.000 e aqui é 1.000. Mas tem 400 que é comum os dois. Então vai ficar 2.000 menos 400. Ou seja, 1.600. Repara, pode ser até que você ache razoável olhando assim. Mas eu queria saber como é que é, lá na hora, fazendo 90 questões, naquele clima de Peru e véspera de Natal, que todo mundo fica, enxergar isso aí. Sei lá. Sei lá. Na hora, eu aposto que eu esqueci de subtrair o 400. Bom, e tem resposta para isso. Olha, esse é o tipo da pressão, esse é o tipo da questão que você deixa para o final mesmo. É. A ideia deu. Letícia, ainda tem um detalhe nisso. Tá? A única maneira de você não esquecer é cair uma parecida com ela de novo e você lembrar de como você fez essa e não errar de novo a mesma coisa. Porque tem uma série de questões de física que, se você nunca viu, no tempo da hora da prova, você não consegue fazer. Não dá. Você tem que ter tempo para raciocinar, para visualizar, e você não tem esse tempo. Se você já viu, ela pode sair. Se você nunca viu, é difícil. Entendeu? O que acontece? Isso é uma covardia, às vezes. Tá? Porque pode ficar fácil uma questão para você quando você já viu ela, já viu um montão de vezes. Mas se você nunca viu, raciocinar pela primeira vez na hora é muito complicado. E tem uma questão, né, professor? Tem pessoas que conseguem raciocinar mais rápido, outros que conseguem raciocinar mais rápido. Dizem, por exemplo, que o Albert Einstein, que é um gênio, né, ele demorava anos, às vezes, para conseguir chegar numa solução. E a matemática dele era brilhante. E a matemática dele era triste. É. Ele pedia ajuda a matemáticos para fazer as coisas dele, porque a matemática dele era muito ruim. Sim. Mas a história do cara mostra isso, né? Quando ele se formou em física, a primeira esposa dele se formou junto com ele. Aí eles fizeram prova para serem contratados pela universidade, serem professores da universidade e pesquisadores. Ela passou e ele não. Tá vendo? Ele foi trabalhar numa casa de marcas e patentes de Genebra. E lá ele conseguiu ter todas essas ideias e fazer aquele ano de 1905, que foi uma loucura, e que ele liberou uma série de teorias e coisas fantásticas. E sem ter sido contratado pela universidade que ele fez, porque ele não passou. Tá? Na realidade, esse pessoal fica tentando fazer macaco nadar, peixe subir em árvore, sabe? E se fosse ao contrário, ia ser tão melhor. Né? O que vai fazer? Mas, gente, olha só. Faltaram duas, e qualquer coisa, eu mando para você a resposta da última, que essa última eu tive que ter um tempinho para discutir com você. Por que o Enem coloca uma questão como essa na prova?
Tá? Mas se ele colocar de novo, você tem que saber como sair dessa. Como é que você pega um gráfico, posição, tempo, e fica sabendo, ponto a ponto, como é que está a velocidade? Isso aqui, a raiz dessa questão é no cálculo 1, é na tangente, na derivada primeira. Mas eu vou ter que mostrar isso para você com calma. Tá? Então, essa questão que caiu aqui, a número 6, tá? Você tem que conhecê-la, porque se eles voltarem com ela, ou você já viu, ou você não vai de jeito nenhum. Quer saber ali naquelas posições, onde é que o cara está andando mais rápido, onde é que o cara está andando mais devagar. Quem tem mais ou menos velocidade. Tá? No fundo, é só você acompanhar a curva com a mão, com a tangente, e a tangente que estiver mais alta, mais perto de 90, é a maior velocidade. A que estiver mais perto de 0 é a menor. Agora, por que disso? Eu vou te mostrar, tá? Tranquilamente. Suponho, na próxima aula a gente faz isso, eu te mostro esse troço. Por quê? Porque se você não souber isso, tá? E ela cair de novo, tu não tem como acertar. Tá bom? Gente, um abraço. Um abraço a todos. Vamos lá. Bom feriado. É isso. Obrigada pela aula, professor. Bom feriado. Embora eu diga para você que você não pode ter muito feriado, não, né?